Olá, seja bem-vindo mais uma vez a mais uma aula do nosso projeto Alicerce, projeto de informação de liderança das nossas igrejas reformadas, igrejas presbiterianas em específico, voltado aqui para a nossa igreja presbiteriana do setor Pedro Ludovico. E eu quero te agradecer mais uma vez por sua presença, por se dedicar em estudar coisas importantes a respeito da igreja do nosso Deus, mas também de estar mais uma vez aqui comigo ouvindo e aprendendo a palavra de Deus. Tem sido um prazer também poder te ensinar, trocar conhecimento e que a palavra de Deus possa então continuar nos sustentando e nos guiando ao longo desse tempo. Nós terminamos a última aula observando justamente sobre como a palavra de Deus nos sustenta, nos apresenta a missão da igreja. Dentro desse sentido, então, nós começamos a observar que a igreja tem como seu papel no mundo adorar verdadeiramente a Deus, ser uma comunidade conhecida pela genuína e verdadeira adoração ao seu Senhor. Contudo, e no entanto, nós não podemos pensar que a igreja está apenas voltada nos seus elementos sagrados. Ela também se relaciona com elementos da sociedade, porque vimos que Deus é Senhor sobre todas as coisas, Rei sobre tudo, e que a igreja é uma embaixada que comunica as virtudes, os valores do reino de Deus para esse mundo caído e age como agente de redenção. Então, é muito importante a gente, antes de prosseguir aqui nessa aula, entender que a igreja tem como missão adorar verdadeiramente a Deus, tem como comissão a proclamação genuína do Evangelho e tem como atividade também ser movida pelo Espírito Santo em suas demais atividades e áreas também. Lembrando sempre que quando falamos de bem comum aqui, não estamos querendo dizer que o alvo da igreja é produzir bem comum na sociedade. Isso pode gerar confusão muitas vezes nas pessoas. O alvo da igreja passa a ser em adorar verdadeiramente a Deus, proclamar a palavra de Deus, apontar o pecado, a necessidade de arrependimento, a mensagem do Evangelho, e com isso também a sustentação dos dons e cuidados uns com os outros, mas isso, ao fazer esses elementos, ela produz também a sociedade bem comum, porque está exercendo o seu papel como esfera. Isso foi o que falamos na aula anterior. Agora vamos voltar ao aspecto de onde paramos. Nós terminamos vendo que, para executar essa missão, nós temos sempre três direções. A face voltada a Deus, a principal de todas elas. Sem a verdadeira e genuína adoração, a igreja se perde na sua missão. O nosso alvo é glorificar a Deus. Depois disso, vimos também que o serviço da igreja envolve em nutrir, em apresentar a palavra de Deus e os seus dons dentro da relação da igreja como um todo. E também, por último, mas não menos importante, o testemunho. O mundo precisa saber a razão pela qual a igreja se reúne, a razão pela qual a igreja é uma comunidade nutridora, se assim podemos dizer, a razão pela qual a igreja proclama o nome de Deus. E sempre lembrando que ela é permeada do conteúdo do Evangelho. E isso será muito importante quando entrarmos no terceiro bloco desse módulo, onde falaremos da contextualização do Evangelho. Nós não podemos negociar o Evangelho também. Isso tudo é o que nós vimos. Agora vamos aprofundar um pouco mais nesses serviços para entender do que nós estamos falando a respeito disso. Primeiro ponto, serviço primordial, a adoração. Primeiro e mais elementar. Sempre lembrarmos que, como começamos o breve catecismo, e talvez toda vez que você se introduz em uma igreja presbiteriana ou uma igreja reformada, você vai aprender em primeira mão que o fim principal do homem é glorificar a Deus. Se esse é o fim principal do homem, a igreja como instituição e como organismo não pode fugir desse propósito. O seu papel principal é ser justamente aquele que proclama as boas novas do seu Senhor, proclama a palavra de Deus. Dentro disso, nós nos lembramos, então, sempre nesse serviço de adoração, que nós estamos em um diálogo pactual com Deus. Por que um diálogo pactual? Diálogo, claro, pressupõe uma comunicação entre duas partes. E pactual porque nós nos lembramos sempre que na nossa relação com Deus, a palavra de Deus nos afirma e nos mostra que Deus escolheu se relacionar conosco através de pacto, através de uma aliança. Deus se prendeu ao homem por meio da sua própria intenção, da sua voluntariedade em se entregar
aos seres humanos para salvá-los, resgatá-los e restaurá-los e formar assim um povo em um pacto, onde ele apresenta suas relações, nos lembrando que ele é Senhor sobre todas as coisas, Rei sobre tudo, domina sobre todas, apresenta a sua lei, como nós devemos viver no mundo, nos mostra os caminhos pela qual ele restabeleceu a nossa relação com ele. E dentro desse sentido, então, a nossa estrutura de adoração da igreja precisa refletir um diálogo pactual, onde nós nos portamos ao nos reunirmos, todos nós que fomos resgatados por meio da fidelidade de Deus nesse pacto, nos comparecemos e nos apresentamos juntos na presença espiritual dele, que é justamente a igreja reunida ali. Então, nesse sentido, Deus se volta para o seu povo, mostrando a sua glória revelada, o seu poder, a sua ação, a proclamação da palavra e os sacramentos, eles demonstram justamente esse sinal da glória e do poder majestoso de Deus. Quando falamos a respeito, então, de Deus se voltando para nós não estamos pensando em manifestações sobrenaturais, propriamente dito. Nós estamos pensando nos elementos da aliança sendo relembrados e revelados mais uma vez, ou demonstrados, ou apresentados a nós. Não vamos falar revelados mais uma vez, porque eles já estão revelados de uma vez por todas na palavra de Deus. Mas eles são apresentados, mostrados, é o ato revelador de Deus. Deus comparece no meio do seu povo, mostrando a sua glória, o seu poder, a sua majestade, a grandeza da sua lei, a perfeição da sua lei, a exigência máxima de santidade da sua lei, e com isso nos mostrando a nossa carência dele, a nossa dependência do seu poder, a nossa pecaminosidade, a nossa fragilidade e a necessidade de que Cristo intermedie, medie essa relação. Por isso o povo se volta para Deus, se direciona a Deus sempre em resposta. Nós respondemos a todos os atos de revelação de Deus demonstrados a nós, seja com louvor, ou seja, os cânticos. Não entenda louvor, nós teremos aula sobre a adoração reformada, mais adiante, um módulo específico. Não entenda louvor somente numa concepção de cantar cânticos, mas louvor é todo o ato demonstrado no culto. Fazemos em orações, fazemos isso na fidelidade correta de ouvir a palavra. Então o povo responde em louvor, canções, oração, submissão à palavra de Deus. Esse é o diálogo pactual e que sempre vai ter dentro das nossas estruturas de adoração o foco centrado em Deus. Nada, nenhuma vírgula, pode fugir do foco que é Deus. Nós não temos ali o espaço do culto, das nossas adorações, para celebrar pessoas, exaltar pessoas. Por mais que elas sejam importantes e nos sirvam bem, o foco da verdadeira adoração do povo de Deus precisa ser o verdadeiro Deus. Não pode ser pessoas. E é isso que nós temos visto e acompanhado pela igreja brasileira afora. Os cultos, os momentos de adoração, os momentos de devoção, eles deixaram de ser momentos voltados na centralidade e devotados a Deus. Pelo contrário, eles se tornam todos voltados ao homem, para atender as necessidades físicas, emocionais, para atender as necessidades de entretenimento, para atender as afeições religiosas, que não são as genuínas afeições religiosas do ser humano voltado ao verdadeiro Deus quando ele está adorando. Então, nesse sentido, o foco precisa ser a Deus. E veja que isso nos muda até mesmo a compreensão prática. As missões não são o foco da igreja. As missões são o resultado de uma boa adoração. São a consequência de uma verdadeira adoração no meio do povo de Deus. A igreja que está concentrada em agradar ao seu Senhor, ela é missionária. Porque, justamente como diz John Piper, a missão existe porque a adoração ainda não está em todo lugar. Justamente encontramos pessoas, encontramos circunstâncias e situações onde pessoas ainda não ouviram a proclamação do Evangelho, a palavra de Deus. E nesse sentido, então, quando olhamos para todos esses elementos, todas essas estruturas, nós não podemos perder de vista a belíssima compreensão de que quem é responsável, então, por regular e cuidar desse diálogo pactual manifesto na adoração é a igreja. Nós temos essa genuína responsabilidade. A igreja, com seu corpo, através da liderança dos oficiais, precisa sempre se concentrar em ter uma boa e bíblica e verdadeira adoração.
boa no sentido de que ela vai, de fato, exaltar a glória de Deus, vai realmente comunicar a glória de Deus, será feito com excelência, não para a constatação das habilidades humanas, mas sim porque fazemos com um entendimento que estamos servindo ao nosso Senhor. Bíblica, porque sempre a nossa adoração será guiada pela palavra de Deus, direcionada por ela e demonstrada sempre através da palavra de Deus. Por isso, todo ato da nossa adoração precisa ser voltado através da palavra de Deus. A palavra começa e a palavra termina. É sempre Deus guiando todas essas coisas. E justamente dentro desses elementos ser uma adoração verdadeira. Não adianta você saber de todas essas coisas se o seu coração verdadeiramente não adora a Deus. Aqui estão elementos importantes. Então, a igreja ela organiza o culto. Ela cuida do culto a Deus. Por isso, o culto passa a ser a principal atividade da igreja. Todas as outras coisas da igreja podem deixar de existir. Escola dominical, trabalho com sociedades internas, todos os outros elementos podem não existir, mas o culto ele é parte essencial da tarefa da igreja. Nós devemos zelar e cuidar. E nos lembrar que nós não estamos inventando novos elementos. Dentro desse diálogo pactual, Deus já estabeleceu a forma como ele deseja ser adorado, a forma como ele gostaria e almeja que o seu povo verdadeiramente o elogie. Pense nisso de uma maneira bem simples e clara. Você sabe dos critérios que te agradam. Por exemplo, se você é uma pessoa mais espontânea, você gostaria que fizessem homenagens a você, onde a pessoa publica coisas no Instagram, coloca coisas para evidência de todos. Se precisar, coloca até um outdoor, para que todo mundo saiba que você ama essa pessoa, você é amado e tudo mais. Se você é introvertido, você prefere homenagens mais singelas, só dentro do lar, só com pessoas que você verdadeiramente gosta e se relaciona. Veja que você também já tem os seus critérios onde você se agrada de coisas. O próprio Deus, de maneira muito maior e soberana, também deixou isso explícito e claro a nós. Nós temos tudo o que ele deseja, do jeitinho que ele gosta, para ser feito na adoração. Então nós não ficamos inventando elementos, nós apenas apresentamos aquilo que ele deixou. E o que ele deixou? Os sacramentos são elementos visíveis, o louvor, as músicas, os cânticos, todas essas coisas são apresentações voluntárias, mas que seguem uma regra que o próprio Deus estabeleceu no meio do seu povo. E sempre lembrar que a palavra de Deus ela é inegociável, são os oráculos de Deus, é o direcionamento. Quando falamos de oráculos, pense nessa ideia, é o que ele deixou prescrito e deseja que o seu povo conheça e se apresente. Por isso nós temos que gastar muito tempo aqui pensando como líderes, onde nossa atividade de adoração está fracassando. Onde nós, como líderes, estamos muitas vezes nos preocupando com os ativismos, com as atividades, com as pessoas, e poucas vezes estamos fazendo para que o nome de Deus seja glorificado. Aqui é elementar que nós compreendamos que tanto a nós quanto as pessoas que nós lideramos, nós devemos focar. Que vem em questões práticas. Você quando serve em um acampamento, quando serve ou até mesmo dentro da própria igreja, o momento de ouvir a palavra, o momento de culto de adoração é algo que você coloca como prioridade? Ou você está preocupado se a cozinha está acontecendo as coisas direito, se a equipe de recepção recebeu direito, se o som está funcionando, se a música saiu de acordo com o ensaiado? Pense bem a respeito disso. Como líder da casa de Deus, você não pode perder o foco na adoração genuína a Deus. Você precisa estar orientado para que esse diálogo pactual não haja interferências. E essas interferências sempre acontecem da nossa parte. Seja líderes ou igreja, nós, como povo de Deus, temos uma velha tendência histórica a desprezar o primordial princípio de adoração ao nosso Deus. Então, entenda isso. Nós, como líderes, temos que sempre estar atentos a como temos adorado a Deus. Para que aí sim nós comecemos a pensar naqueles que também compõem a igreja, que são servidos. Nós naturalmente gostamos muito da nutrição porque envolve essa camada basilar e básica da face dessa pirâmide, vamos dizer assim, que está mais internalizada. E é uma coisa que nós gostamos porque envolve relacionar com os nossos irmãos e gastar os nossos dons, os nossos serviços no cuidado diário da igreja. Então veja, quando nós falamos de serviço nutricional, serviço interno da igreja, nós não também podemos perder de vista a instrução da palavra.
Toda nutrição, ela só acontece por meio da palavra. A palavra de Deus é que nutre verdadeiramente a igreja. Não estou falando da palavra pregada só no sermão, mas pense, por exemplo, nas suas atividades como líderes, às vezes, de departamentos da igreja. Você coloca toda a centralidade na palavra, ou você se preocupa muito mais com as formalidades, dos protocolos, das eleições, das burocracias, ou às vezes de agradar pessoas, atrair, ser atraente, e ser divertido, ser legal. As nossas atividades que envolvem o cuidado interno da igreja precisam ser sempre atividades permeadas de nutrição na palavra, que é o nosso principal prato a ser servido, se a gente pode dizer assim. Isso envolve, então, dizer que nós devemos crescer em sabedoria, não apenas em informação, mas de apropriação pela fé do conhecimento de Deus que é apresentado semanalmente ou cotidianamente na vida da igreja. Isso também nos leva a um entendimento correto e pactual de que nós temos que cuidar das pessoas. E a disciplina eclesiástica, a disciplina, a correção dos nossos irmãos também envolve esse serviço de nutrição. Nós precisamos sempre visar a restauração das pessoas, proteger contra falsos ensinos, não punir arbitrariamente porque não gostamos de algo, mas de zelar para que essa pessoa seja reintegrada à comunidade, ou em casos quando há falhas de pessoas dentro das nossas competências, nutrirmos elas com exortações. Veja que Paulo instruiu Timóteo dizendo que toda a escritura é útil porque ela justamente nos repreende, nos ensina e nos educa a viver na justiça de Deus. Dentro disso, então, a palavra de Deus, nos nutrindo e nos fortalecendo, nos leva ao cuidado diário de disciplina e de instrução da palavra de Deus. E principalmente, proteger o rebanho de Cristo Jesus contra falsas doutrinas. Se você pegar todas as cartas pastorais, essa é sempre a maior e mais perigosa ameaça da igreja. Pessoas que entram dentro dela para ensinar coisas diferentes a respeito do Evangelho. E Paulo fala, nós devemos silenciá-las, nós devemos instruí-las, nós devemos tirá-las do nosso meio se necessário for, para que elas não contaminem. E assim, pensarmos no exercício dos dons. A multiforme agência do Espírito Santo nos faz entender que diferentes dons edificam e servem. Você pode observar isso em 1 Coríntios, onde Paulo corrige a compreensão da igreja de achar que o dom de línguas era superior porque ele transmitia algo espiritual. Pelo contrário, ele mostra que a coletividade dos dons formam e edificam a igreja de Deus. E assim nós, como líderes, devemos estimular que os nossos irmãos usem os seus dons para a glória de Deus e para a nutrição da igreja. Nesse ponto, então, é que nós percebemos que ninguém na igreja tem todos os dons. Isso é importantíssimo. Dentro do serviço nutricional, você precisará dos dons dos seus irmãos. Os seus irmãos precisarão dos seus dons. E assim o individualismo é quebrado e o amor puro é forjado. E assim nós mostramos ao mundo uma comunidade que nutre e que espelha algo muito similar à ação trinitária. Porque veja, o Pai é conhecido justamente por nos instruir, por dar a sua lei, por nos direcionar. O Filho nos comissiona, nos recruta e nos molda a partir da sua obra redentora, e o Espírito nos capacita, nos transformando, nos santificando, nos trazendo vida. Tudo isso opera por meio da Trindade. O que Deus espera é que essa ação nutricional da igreja seja refletida na vida cotidiana e dos seus membros. E agora nós chegamos finalmente, então, no serviço de testemunho. Veja que, por mais que ele tenha ficado por último, ele é importante porque agora fala sobre o que fazemos para fora. A igreja não é uma comunidade centrada em si mesma, mas ela também serve o mundo lá fora. E a partir disso, então, nós vemos dois elementos importantes pela qual a igreja exerce o seu serviço de testemunho. Ela entendeu quem Deus é, entendeu o que ele fez e age por nós. Ela foi capacitada e nutrida pelos dons espirituais e pela palavra de Deus. Agora ela sai para fora e comunica para o mundo a luz, como um bom farol indica a presença da chegada de terra para os navios. A primeira coisa, então, que a igreja faz é uma proclamação verbal. Denuncia o pecado. Você é um proclamador da palavra de Deus quando, dentro do seu serviço, das suas atividades, você aponta as falhas dessas estruturas e dessas questões também. A proclamação do pecado ela é
necessária para que o mundo saiba justamente que ela está em desajuste, em desarmonia com o Criador. E assim anunciarmos que o Rei Jesus é Senhor sobre todos e executou todos para que venha todo o que era necessário para que entremos em seu reino. A mensagem pura do Evangelho. E veja, não tem como nós executarmos e exercermos o testemunho sem pregação, palavra, dizer. E aqui nós temos que estimular a nossa igreja, os nossos irmãos, os nossos liderados a falar de Cristo. Lembre sempre da história, por exemplo, daquele homem endemoniado, possesso por muitos demônios, que Jesus disse: fale para a sua cidade, para todos à sua volta, o que Deus fez por você, o que Deus executou na sua vida. Conte como você foi transformado. Jesus o comissionou para mostrar justamente isso. E o que nós temos que proclamar? O que Jesus está fazendo por nós. O que ele nos molda, o que ele nos muda. O evangelho puro. Esse é um serviço que somente a igreja tem e ela deve compartilhar ao mundo. É somente a igreja que detém e conhece a mensagem de redenção ao mundo. Você não vai encontrar isso na escola, no mercado, na farmácia. Você encontra somente na palavra de Deus. E claro que adorna, o que dá mais beleza a essa luz é sempre uma vida que mostra um procedimento redentor. E dentro desse estilo de vida, demonstrando justamente os poderes do reino de Deus aplicado à nossa vida, onde nós não somos mais escravos da morte, do pecado, das paixões e do mundo, nós mostramos o que o reino de Deus é capaz de fazer. Mostrar que homens e mulheres pecadoras são capazes de exercer amor, perdão, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, ao mundo que prega justamente o oposto. E assim, então, o exercício do mandato cultural é retomado de maneira mais profunda e abrangente quando nós apresentamos que cuidamos da criação, cultivamos e praticamos o nosso trabalho em honra e serviço a Deus. E a igreja, então, age como uma agência profética nesse mundo. O serviço proclamador e profético nesse mundo é demonstrado. O testemunho não é só falar, mas também é exibir o modelo celestial para um mundo que está em ruínas. E chegando então mais no final, nós vemos que a ação de Deus sobre todas essas coisas é justamente nos mostrar os efeitos que a queda causou no mundo, nas suas esferas de atuação, nas suas áreas de influência. É sempre importante mostrar que a queda está corrompendo o mercado, corrompendo o Estado, corrompendo a ciência, que ela está levando todas essas estruturas para longe de Deus, mas ao mesmo tempo apresentar a esperança do que a obra de Cristo está fazendo e irradiando sobre esse mundo. A igreja, então, é a comunidade que proclama e atua como um ponto de injeção da redenção. É ela que capacita os seus membros a ir para essas esferas e executar o que a palavra de Deus nos chama e sermos, então, porta-vozes da redenção de Deus em um mundo caído e deturpado. E assim, quando nós percebemos a ação de Deus nesse mundo, nós podemos perceber o impacto que ela produz também na produção de bem comum. O serviço de adoração ele vai manter uma sustentação das relações pactuais. Ao colocar Deus no centro, a idolatria do mundo é destruída, seja no Estado, seja no dinheiro, seja no sexo, no prazer, e ancoramos a dignidade humana no Criador. Também temos o serviço nutricional que conserva a virtude na sociedade. Quando nós exercitamos o perdão mútuo, nós estamos mostrando que temos outro padrão para agir com conflitos no mundo. E, claro, pensando sempre que o serviço de testemunho vai agir com o papel de confrontar as injustiças reais da nossa sociedade. Então, veja, entender a responsabilidade diferenciada da igreja nos faz entender que nós temos um papel também social, também relacionado ao mundo. Isso é importante para que a gente entenda a importância da igreja também para o mundo e para a sociedade como um todo. E assim a gente conclui esse módulo do serviço, esse bloco dos serviços da igreja, essa aula, entendendo justamente esse paradoxo. A igreja ela não promove o bem comum tentando ser Estado, escola ou cooperação, mas ela promove o bem comum sendo exclusivamente a igreja. Entenda isso. Quando nós cumprimos a nossa missão, nós também estamos cuidando
da nossa sociedade. E sempre, sem exceção, sendo fiéis à palavra, aos sacramentos e ordenanças de Deus, devotados à edificação em amor, o cuidado mútuo e sendo corajosos na proclamação do Evangelho. Quando a igreja, então, respeita seus limites normativos nessa arquitetura que Deus estabeleceu para ela, ela se torna mais letal contra as trevas e consegue nos mostrar, ainda que pouco e de forma sutil nesse mundo, a grandeza da abrangência do reino de Deus nesse mundo também. Sendo assim, a gente fecha então esse bloco desse módulo, essa primeira parte, pensando na natureza, na missão e no serviço da igreja, pensando justamente como ela tem esse impacto abrangente. Porque quando falarmos mais adiante sobre termos uma visão da igreja se relacionando com a sociedade, nós recapitularemos esses conceitos. Mas aqui eu quero que você termine refletindo justamente pensando sobre como essas coisas impactam no seu procedimento da igreja. Muitas vezes a gente só pensa em executar tarefas e não estamos vendo que as nossas tarefas elas precisam estar englobadas como um ponto maior da nossa papel como igreja. E eu quero que você termine essa primeira parte dos nossos estudos sobre visão de igreja refletindo sobre o que você tem feito de maneira adequada e o que você não tem feito de maneira adequada. O que você tem visto dentro da igreja que não está conforme a ordem e o que você tem visto que está conforme a palavra de Deus e o seu papel. E também perceber se você já reparou ou se tinha percebido essa importância da relação pactual dentro da estrutura da igreja, também pensando também nessa relação de que a igreja tem o seu papel para executar na sociedade, ela contribui para a sociedade também, e pensar nisso tudo que tendo nós essa visão adequada e bíblica de igreja, nós pensaremos agora então como formar a partir disso uma igreja local saudável. Você vai terminar agora, depois de ter assistido essas 3 aulas, a gente termina essa primeira parte, vendo todas essas explicações com um testezinho. Você vai fazer um teste para avaliar o que você aprendeu, o que realmente foi produtivo no seu estudo ao longo dessas três aulas, e depois no final fazer algumas avaliações mais pessoais e também da nossa igreja, da sua igreja local, onde você está inserido também, a partir desses 3 elementos que observamos nas últimas aulas. Eu quero agradecer mais uma vez a sua presença. Semana que vem retornamos com as demais aulas pensando na saúde da igreja e nas marcas. Vamos orar, pedir a bênção de Deus para que nesse período nós possamos refletir mais ainda a sua glória nesse mundo como embaixada que Ele nos comissionou. Vamos orar então. Pai, eu rogo a Ti mais uma vez que eu e os meus irmãos que estão ouvindo essa aula tenham cada vez maior dimensão do chamado de Deus para a sua igreja e que não perdamos de vista, ó Deus, a sua glória, para que nós possamos verdadeiramente Te adorar, que nós possamos verdadeiramente nos devotarmos ao Senhor e assim servirmos aos nossos irmãos, seja através dos atos diaconais de serviço, seja através do papel da proclamação da palavra internamente, mas não nos faça esquecer que também temos um chamado para fora, um chamado em proclamar as boas novas e vivermos essas boas novas também lá fora. Ajude-nos a refletir também o que temos feito de errado dentro das nossas igrejas, para que reconduzamos ela conforme o Senhor estabeleceu. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Não esqueça de deixar a sua dúvida, de compartilhar o que você tem aprendido nos nossos grupos ou aqui nos comentários. E também termine sempre lembrando de deixar aqui um curtir, um compartilhar, para que essa aula chegue a outras pessoas também. Que Deus te abençoe e sirva ao Senhor com alegria no coração.